Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Aqui quem fala é a Nathalie do blog AprendendoInglesRápido.com e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar e como formar frases no Simple Past. Mas antes de começar o vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e se esse vídeo for útil para você, já deixa o seu like, tá bom? E se você quiser aprender ainda mais, se aprofundar ainda mais nos conhecimentos, você pode baixar o nosso e-book gratuito Guia Prático de Como Formar Frases em Inglês. O link vai ficar aqui na descrição. O Simple Past, também conhecido como Past Simple, é um tempo verbal em inglês que é equivalente ao nosso passado simples do português. Então, como o próprio nome já diz, o Simple Past, ou o passado simples do inglês, é usado para falar de ações que aconteceram no tempo passado e que já foram concluídas. Ou seja, nós usamos o Simple Past para falar de situações que já aconteceram e que começaram e terminaram no passado. Esse é um ponto muito importante para ressaltar, porque muitas pessoas acabam se confundindo e não sabem exatamente quando usar o Simple Past e o Present Perfect. E algo que pode te ajudar bastante a entender a diferença entre esses dois tempos verbais é saber que nós sempre vamos usar o Past Simple em situações que aconteceram no passado e já terminaram. Então, o ponto-chave aqui é lembrar que ele sempre vai ser usado em situações que já terminaram, ao contrário do Present Perfect, que nós usamos para nos referir a situações que começaram no passado, mas que ainda têm alguma relação com o presente. Uma coisa que você vai perceber é que é bastante comum nós usarmos o Simple Past com expressões temporais, como yesterday, last week, last night, que são expressões que indicam que o acontecimento começou e terminou no passado. Mas como que a gente faz então para formar frases em inglês no Simple Past? Bom, para formar frases em inglês nesse tempo verbal, nós temos uma estrutura básica, que é usar o sujeito mais o verbo no passado mais o complemento da frase. E como que a gente faz para deixar o verbo no passado em inglês então? Bom, no caso dos verbos regulares, basta a gente acrescentar um ed na frente do verbo e com isso o verbo já vai estar no passado. Agora, os verbos irregulares, eles vão ter a sua própria forma de conjugação no passado. Por exemplo, o verbo like. Like é um verbo regular, então basta a gente acrescentar o ed ao final, que fica liked. Já o verbo go, por exemplo, o verbo go é um verbo irregular e nós não acrescentamos o ed, como nos verbos regulares. Ele tem a sua própria forma de conjugação, que nesse caso é o went. Então, como que a gente faz para formar frases afirmativas no Simple Past? Bom, a gente vai ter aquela estrutura básica, sujeito mais o verbo no passado mais o complemento da frase. Por exemplo, na frase I worked a lot yesterday. Eu trabalhei muito ontem. Então, nesse caso, I seria o sujeito, worked, o verbo no passado, e a lot yesterday seria o complemento da frase. No caso das frases negativas e interrogativas em inglês no Simple Past, nós vamos usar o verbo auxiliar did. O verbo auxiliar did, ele não vai ter nenhum significado nas frases. A única função dele é indicar que aquela frase está na sua forma negativa ou interrogativa e que essa frase está no passado. Então, sempre que você ver uma frase com o verbo did como auxiliar, você já vai saber que essa frase está no passado. E um ponto que é importante ressaltar é que quando nós temos o verbo auxiliar did na frase, nós não precisamos passar o verbo principal para o passado. Então, como que a gente faz para formar frases negativas no Simple Past? Bom, basicamente a gente vai ter a estrutura sujeito, mais o did, mais o not, mais o verbo principal, mais o complemento da frase. E nesse caso aqui, o verbo principal é no infinitivo mesmo, né? Na forma normal do verbo, digamos assim. Sem acrescentar o ed, ou se o verbo for irregular, sem colocar ele na sua forma no passado. Por exemplo, I did not watch TV last night. Eu não assisti TV ontem à noite. Ou I didn't watch TV last night. Então, como você pode ver aqui, nós não precisamos acrescentar o ed no verbo watch, que é o verbo principal da frase. Por quê? Porque já tem o did na frase e o did já está indicando que essa frase está no passado. Então, sempre que a frase já tiver o verbo auxiliar did, a gente não precisa mudar o verbo principal para o passado, tá bom? E como que a gente faz para formar frases interrogativas no Simple Past? Bom, para formar as frases interrogativas no Simple Past, nós apenas precisamos inverter o sujeito com o verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar vai vir antes do sujeito nas perguntas no Simple Past. Nesse caso aqui é o verbo did. Então, nós vamos ter a estrutura did mais o sujeito mais o verbo principal mais o complemento. Por exemplo,
Did you study yesterday? Então, como você pode ver novamente, a gente não precisou colocar o verbo study no passado, porque já tem aqui o verbo did, que já indica que essa frase é uma frase no simple past, tá bom? Se você quiser aprender com mais detalhes todas as regras e ver exemplos de frases no simple past, eu vou deixar aqui na descrição para você o artigo no nosso blog, onde tem toda a explicação detalhada, todas as regras, tudo certinho, para você conseguir estudar com mais calma e formar aí as suas primeiras frases nesse tempo verbal, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like e também considere se inscrever aqui no canal. Também compartilha com aquele amigo ou com aquela amiga que você sabe que vai gostar desse vídeo. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!